Números 25. Os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os filhos que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente depois dele terão um concerto de sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbe, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Números 26. Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés, e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carme, a família dos Carmitas. Essas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá. Quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Essas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações,
De Zefon, a família de Zefonitas. De Age, a família dos Agitas. De Suni, a família dos Sunitas. De Osni, a família dos Osnitas. De Eri, a família dos Eritas. De Arode, a família dos Aroditas. De Areli, a família dos Arelitas. Essas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias. De Selá, a família de Selaitas. De Pérez, a família dos Perezitas. De Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Esron, a família dos Esronitas. De Ramu, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas. De Puva, a família dos Puvitas. De Jazube, a família dos Jazubitas. De Sinron, a família dos Sinronitas. Essas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas. De Elon, a família dos Elonitas. De Jaleel, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias dos Jebulonitas, segundo o que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Mequir, a família dos Maquiritas. E Maquir gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade. De Gezer, a família de Gezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. E de Asriel, a família dos Asrielitas. E de Siquém, a família dos Siquemitas. E de Semida, a família dos Simedaitas. E de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. Essas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias, foram de Imna, a família dos Imnaitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família de Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Azer foi Sera. Essas são as famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. De Jaziel, a família dos Jazielitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. Essas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400.
Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. A lei acerca da divisão da terra. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a estes se repartirá a terra em herança segundo o número dos homens. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. E estes são os que foram contados de Levi segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. Essas são as famílias de Levi, a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. E Coate gerou a Arão. E o nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta, a Arão, gerou Arão, e Moisés e Miriam, sua irmã. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão. O sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Números 27. A lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus anuncia a morte de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão, porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Essas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre essa congregação, que saia diante deles e que entre diante deles,
e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué é designado sucessor de Moisés. Então, disse o Senhor a Moisés: toma para ti Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele na tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Eu quero te louvar, Senhor, te adorar, engrandecer o teu nome neste momento. Juntamente com meus irmãos que me acompanham aqui, ó Pai, agora, nesta leitura e agora nesta oração. Ó Pai, que o Senhor possa receber a nossa vida como uma oferta viva, ó Pai, diante da tua presença. Receba-nos, Senhor, e por intermédio de Jesus Cristo e por seu sangue derramado ali na cruz do Calvário, que nos purifica, nos limpa, nos lava de todo pecado, pois o sangue dele, o Cordeiro Santo do Senhor, é o sangue que tira todo o pecado do mundo. Pedimos ao Senhor que tire os nossos pecados agora, purifique o nosso coração, perdoe por nossas dívidas, Senhor, por nossas falhas, todos os pecados, ó Pai, que temos cometido no dia de hoje, Senhor, com palavras, com pensamentos, com sentimentos, com atitudes e até mesmo nosso jeito de andar, nosso jeito de nos vestir e de todas as maneiras, ó Pai, as quais temos pecado. Pedimos ao Senhor que nos perdoe, ó Deus. Traga, Senhor, ao nosso entendimento aquilo que pecamos, para que possamos pedir ao Senhor perdão e dar nomes a cada pecado que cometemos. Pai amado, eu peço ao Senhor pela vida deste ouvinte, ó Pai, deste meu amigo, minha amiga, que está aqui comigo agora, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro à vida de cada um deles e abençoá-los, meu Deus. Não somente eles, mas toda a sua parentela. Abençoe, ó Deus, toda a sua família. Abençoe todos os seus projetos e empreendimentos. Entra com livramento, Senhor. Entra com a cura, ó Pai, com a saúde restaurada, com a fé, ó Pai, fortalecida, fortificada no Senhor. Meu Deus, com os pensamentos intrusos que têm, ó Pai, afligido seus filhos e suas filhas, toda ansiedade, todo sentimento, ó Pai, que não provém do Senhor, ó Deus amado, toda síndrome, ó Pai, que prejudica este teu filho, essa tua filha, que o Senhor repreenda em nome do Senhor Jesus, que o Senhor joga por terra no nome poderoso do seu Filho amado, que o Senhor, ó Pai, entrega a vitória do teu povo nas suas mãos. Ó Deus, estamos aqui, Senhor, para glorificar o teu nome, para engrandecer o Senhor, para ler a tua palavra, Senhor, para sermos alimentados, para sermos, ó Pai, visitados pelo Senhor. E nós te pedimos que o Senhor continue, Senhor, nos visitando a cada momento, ó Pai, todos os dias, em todas as horas, ó Pai, possíveis, meu Deus, que o Senhor possa fazer isso, nos encher com a tua presença, nos encher com as tuas palavras, e que as suas palavras possam ecoar, ó Pai, no nosso peito, possa, Senhor, o tempo todo, ó Deus, fazer efeito em nossa vida, que possamos meditar, Senhor, o tempo todo nas suas santas palavras, e que elas, ó Deus, venham vir, ó Pai, ao nosso encontro como um bálsamo suave, para nos purificar, para nos curar, nos sarar de todas as dores,
Que ela venha também, Senhor, como auxílio para nos auxiliar, Senhor, em toda a nossa vida, em tomadas de decisões, em caminhos a qual devemos percorrer, ó Deus, no nome poderoso do Senhor. É o que nós te pedimos neste momento, Senhor, crendo, ó Pai, na resposta, pois sabemos que o Senhor é um Deus vivo, que seus ouvidos, ó Pai, se inclinam a ouvir a oração do teu povo. Te bendizemos e exaltamos o teu santo nome, pois o Senhor é digno, ó Pai, de ser exaltado.